Eita, meus amigos, a situação de Endrick na seleção brasileira ganhou um novo capítulo daqueles que fazem a torcida parar tudo para comentar. Porque quando o assunto é Copa do Mundo, quando o nome envolvido é Endrick, e quando quem aparece no centro da história é Carlo Ancelotti, não tem como passar batido. O treinador italiano que conhece o garoto desde os tempos de Real Madrid e agora comanda o Brasil pensando na Copa de 2026, teria deixado nos bastidores uma mensagem muito clara. Endrick está no radar, está sendo observado de perto, mas precisa chegar ao Mundial como jogador útil ao grupo, não como salvador da pátria. E essa frase, meus amigos, muda completamente o peso da discussão, porque muita gente olha para Endrick e já imagina o menino entrando em campo para decidir jogo grande, fazer gol em mata-mata, repetir roteiro de estrela predestinada e resolver problemas que a seleção carrega há anos. Só que Ancelotti, pelo que se comenta, enxerga a situação com mais frieza. Ele sabe que Endrick tem talento, sabe que o garoto é diferente, sabe que existe ali um atacante com força, personalidade e faro de gol. Mas também sabe que uma Copa do Mundo não perdoa a ansiedade, improviso e pressão mal colocada. O mais forte nessa história é que Ancelotti não estaria tratando Endrick como apenas mais um nome em uma lista. Pelo contrário, o italiano entende que o atacante pode ser uma peça importante, principalmente pelo que começou a mostrar depois da ida para o Lyon. A mudança de ambiente fez bem para o brasileiro. No Real Madrid, Endrick viveu dias complicados, com poucas oportunidades, cobrança exagerada e a sensação de que qualquer minuto em campo valia como julgamento final. Já na França, o menino encontrou sequência, confiança e espaço para respirar. E isso, para um treinador experiente como Ancelotti, pesa muito. A leitura do técnico é simples. Endrick precisava jogar. Precisava sair daquela rotina de banco, pressão e expectativa para voltar a sentir o campo. Foi exatamente isso que aconteceu no Lyon. O garoto passou a participar mais, buscar jogo, atacar profundidade, finalizar com confiança e mostrar que não perdeu aquilo que sempre chamou a atenção: a coragem de decidir. E quando um atacante jovem começa a amadurecer perto de uma Copa, a comissão técnica precisa olhar com carinho. Não porque ele seja dono da vaga, mas porque pode oferecer algo que poucos oferecem: intensidade imediata e fome de gol. Só que Ancelotti também não quer empolgação descontrolada. O treinador sabe que o Brasil tem uma história perigosa de colocar peso demais em jogadores jovens. A torcida se apaixona, a imprensa aumenta a narrativa, as redes sociais transformam promessa em obrigação e quando chega a hora da verdade, o atleta entra carregando uma mochila pesada demais. Com Endrick, esse risco é ainda maior. Ele já carrega uma fama gigantesca desde o Palmeiras, já foi comprado pelo Real Madrid muito cedo, já virou notícia mundial antes de se firmar como adulto e agora aparece novamente no meio de uma expectativa nacional. Por isso, a declaração atribuída a Ancelotti tem um tom de cuidado. Ele não estaria dizendo que Endrick não merece Copa. Ele estaria dizendo que Endrick precisa ser preparado para a Copa. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Merecer convocação é uma parte da história. Estar pronto para o ambiente, para o vestiário, para a pressão e para a função dentro do elenco é outra. Ancelotti sabe trabalhar com estrelas, sabe proteger jovem, sabe controlar ego e sabe montar grupo vencedor. Então, se ele olha para Endrick com calma, não é falta de confiança. É tentativa de não queimar uma joia antes da hora. Mesmo assim, a torcida brasileira se dividiu. Tem gente dizendo que Endrick precisa estar na Copa de qualquer jeito, porque a seleção precisa de sangue novo, de ousadia e de um jogador que não tenha medo de finalizar. Para esse grupo, deixar Endrick fora seria repetir erros antigos, seria prender o Brasil a uma lógica conservadora, seria ignorar o momento de um garoto que voltou a crescer na França. E existe argumento nisso. Em Copa do Mundo, às vezes o jogador que muda um jogo não é o titular absoluto, mas aquele reserva que entra com energia, bagunça a defesa e aproveita uma bola viva dentro da área. Por outro lado, também existe quem concorde com Ancelotti. Essa parte da torcida entende que Endrick não pode ser lançado em um Mundial como se fosse obrigado a carregar o ataque brasileiro. O menino pode ajudar, mas não pode ser tratado como solução mágica. O Brasil precisa de organização coletiva, de meio-campo forte, de defesa segura e de jogadores experientes assumindo responsabilidade. Endrick pode ser uma arma, mas não pode ser transformado em escudo para esconder problemas maiores. Se a seleção chegar à Copa dependendo de um garoto de 19 anos para resolver tudo, o problema não será dele. Será do planejamento. E essa é a grande sacada do momento. Ancelotti parece querer encontrar o lugar certo para Endrick. Nem fora da discussão, nem acima de todos. Nem esquecido, nem endeusado. O técnico sabe que o garoto tem características raras. Endrick é forte no contato, rápido para atacar espaço, canhoto perigoso, valente na área e não costuma se esconder quando a bola queima. Mas também é um jogador ainda em formação. Precisa melhorar leitura, tempo de passe, movimentação sem bola, controle emocional e capacidade de participar quando o jogo não oferece tantas chances. Em uma Copa, esses detalhes fazem diferença. A disputa, porém, é pesada.
O ataque brasileiro tem nomes fortes, jogadores de clubes grandes, atletas com mais rodagem de seleção e outros jovens brigando por espaço. Vini Júnior, Rodrigo, Rafinha, Martinelli, Estevão, Neymar e outros nomes aparecem na conversa de alguma forma. Cada um oferece uma coisa diferente. Uns têm experiência, outros têm velocidade, outros têm drible, outros têm finalização. Endrick entra nessa briga como centroavante de impacto, um jogador que pode atuar mais perto do gol e mudar a dinâmica quando a seleção precisa de presença na área. Esse perfil pode pesar a favor dele. O detalhe é que Ancelotti conhece muito bem o peso de uma convocação. Ele sabe que levar um jogador jovem para a Copa não é apenas colocar o nome na lista, é administrar expectativa diária, entrevista, treino aberto, comentário de ex-jogador, pressão familiar, torcida pedindo titularidade e imprensa perguntando toda hora quando ele vai jogar. Se o garoto não estiver preparado, a experiência pode virar desgaste, mas, se estiver protegido e bem orientado, pode virar crescimento acelerado. Foi por isso que a possível fala do treinador repercutiu tanto. Ela mostra que Endrick não está esquecido, mas também não recebeu passe livre. O torcedor, claro, não quer saber apenas de contexto, quer saber se Endrick vai ou não vai para a Copa. E a resposta, pelo que se desenha, ainda depende dos próximos passos. Depende do fim de temporada no Lyon, da condição física dos concorrentes, da ideia tática de Ancelotti, da situação de Neymar e do comportamento do próprio Endrick na seleção, caso receba novas chances antes da lista. Nada está totalmente fechado. Mas o clima mudou. O garoto, que em determinado momento parecia distante, voltou a ser assunto real. E quando um jogador vira assunto real perto de uma Copa, tudo pode acontecer. No fim das contas, a mensagem que fica é essa. Ancelotti gosta de Endrick. Observa Endrick, acredita no potencial de Endrick, mas não quer entregar ao menino um peso que nem jogadores experientes suportam facilmente. A Copa do Mundo é gigante demais para transformar um garoto em promessa obrigatória, mas também é grande demais para deixar talento no caminho por excesso de cautela. Entre proteger e apostar, Ancelotti terá que encontrar o ponto certo. E aí eu quero saber de você. Endrick tem que estar na lista da Copa ou ainda precisa esperar mais um ciclo? Comenta aí porque essa novela promete incendiar a seleção. Valeu e que Deus te abençoe.